Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando aquela teoria de que o tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável. Estamos conversando com o professor mestre Valdenir Martins de Oliveira, psicólogo, professor do curso de Psicologia da nossa universidade. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas ao professor Valdenir no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Valdenir, interessante lembrar que a pesquisa sobre medo de falar em público foi feita não com pessoas do interior, nem com pessoas do comércio, nem com donas de casa, foi feita com universitários, né, professor? Isso mesmo. E universitários, isso que eu lhe disse antes, eu não garantiria 100%, mas se a gente repetir com outros públicos, acredito que vai ter também um percentual grande. Não sei se tanto, ou maior ou menor, mas também pelo que nós estávamos dizendo antes, pelo contexto que nós vivemos, né, hoje, professor, né? Claro. Não, e eu até, professor, eu sempre interrompendo porque eu admiro muito esse teu trabalho de investigação, e até porque não é falando mal, nem dizendo, não, realmente, é porque está instaurado nas pessoas o cuidado ao falar, né, o temor de ser mal interpretado, enfim, os medos que acontecem efetivamente. E daí nós, com esse olhar da psicologia, o que a gente vai identificar? Também pensando um pouco na construção aí do medo, né? Como antes você perguntava, de onde vem isso, né? Pois é, professor. Porque nós vivemos, e as relações hoje estabelecidas até hoje são, e quanto se nós formos mais para trás, na nossa infância, na infância dos nossos pais e avós, a relação era muito e ainda é de autoritarismo ou de uma imposição sem uma construção de uma valorização do falar, de você se expressar, se colocar. Hoje isso está mudando, então talvez nessas novas gerações aí nós vejamos nesse sentido uma mudança, né? Uma mudança ter pessoas que consigam se expressar mais tranquilamente, se colocar nos espaços. Mas nós vivemos ainda, como eu disse, um espaço de muita dificuldade. Pois é, professor, e esse confinamento das pessoas em relação aos seus computadores, aos seus tablets, aos seus telefones celulares, eu digo confinamento porque elas se isolam naquele aparelho, claro que a princípio, teoricamente, estão conversando com o mundo inteiro, mas isso contribui ou não para que se instale um medo, uma fobia diferente, alguma coisa nesse sentido, professor? Não diria que contribui, mas é uma variável que nós precisamos sempre estar pensando, né? Analisando, porque, né, na verdade, hoje nós vivemos num contexto onde que a internet e esses meios de comunicação são uma realidade e que você acessa e você pode acessar o mundo, mas não acessar o mundo, né, fisicamente, não precisar se colocar no sentido verdadeiro que você pode inventar uma outra personalidade, você pode inventar uma outra forma. Então, eu costumo dizer, e a gente tem discutido isso tanto dentro como fora da universidade, essa questão do uso, né, da internet, dos meios digitais aí, como uma forma de dificultar as relações ou de facilitar. Eu acho que tem esses dois lados. Ela facilita, mas também pode gerar e gera também situações onde que as pessoas ficam mais ainda, se aquela pessoa que já tinha uma dificuldade, ela pode fazer disso um espaço onde que ela até consegue chegar nas pessoas, mas ela ainda se fecha muito mais ainda naquela E aquela retração acaba aumentando, né, professor? Acaba aumentando. Então, ela sair dali e ir para um espaço público real e não virtual. Exatamente. E se colocar e falar e se expor, vamos dizer assim, pode crescer essa dificuldade em vez de facilitar. Né? É uma grande possibilidade, né, professor? Que daí abre um outro espaço de investigação. Então tá. Professor, e a pesquisa sobre medo no trânsito? Porque a gente encontra pessoas que brigam no trânsito, que se irritam, que chamam nomes, enfim, pessoas que dirigem bem, outras mal. Esse medo no trânsito, já tem algum resultado dessa pesquisa, professor?
Ainda não. Parcial. Nós temos resultado, e que daí não é da pesquisa propriamente, é dos grupos que a gente vem fazendo e de alguns levantamentos. Então eu vou fazer tornar público um comprometimento teu hoje, professor. Eu vou deixar o convite feito para quando você terminar as pesquisas, qualquer pesquisa do medo no trânsito, essa outra pesquisa de fobias em crianças, enfim, você está convocado para vir aqui para falar dessas pesquisas, pode ser? Ok, virei com prazer para... Professor, e essa de trânsito nós vamos deixar então para conversar depois com resultados mais definitivos. E sobre esses medos dessa outra pesquisa, professor, tem envolvimento dos alunos e mais algum colega professor, enfim, ou o mestre Valdenir está dando conta de fazer o trabalho de investigação dessa pesquisa sobre fobias? Não, atualmente nós não estamos com núcleo formado dentro do curso de psicologia e eu tenho feito junto o que a gente tem utilizado como espaço. Bolsas, né, do artigo 170 de pesquisa, que essa do medo de falar em público, na verdade, é fruto de uma bolsa do artigo 170. Muito legal. E do próprio PUIC, né? Então, a gente vem trabalhando nessa perspectiva. Então tá, professor. No tempo, faltam 2 minutos, eu vou fazer a pergunta da semana e já volto para a gente fechar a conversa, pode ser? Okay. Bom, então, para você, telespectador, telespectadora, se quiser ganhar um mini dicionário e um índice, uma agenda telefônica, você pode ligar para cá e responder a pergunta da semana. Bom, hoje nós temos um psicólogo, né? E a pergunta vai ser o seguinte: quem foi o fundador da Escola Analítica de Psicologia? Quem foi o psicólogo fundador da Escola Analítica de Psicologia? Ligue para 36213434 e você vai ganhar esses brindes. Primeiro que ligar e acertar, vai ganhar esses brindes, que é uma parceria do Ciência e Pesquisa com a livraria e papelaria Marielle, onde você encontra de tudo para o seu escritório, materiais escolares, enfim, presentes belíssimos. Você vai lá, conversa com o Jean, com a Marielle, com o seu Cirilo, com a Terezinha, e você tem na Marielle uma referência para material escolar, para presentes, enfim, procure-os, tá bom? Bom, professor Valdenir, eu sempre digo, né, que o nosso tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável. Eu fico, então, o convite para que você retorne ao Ciência e Pesquisa. Eu deixo as câmeras de Ciência e Pesquisa, então, professor, para a tua fala final. Eu gostaria de agradecer também, Gilson, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre isso, que a gente faz bastante e acaba trabalhando muito essa questão de tornar público, né, desta forma que o que a gente tem feito. E só reforçar, acho que você tem trazido, não só nesse programa, sempre aí a questão da importância da pesquisa e da construção, né, desse conhecimento aí que a gente precisa para tocar o trabalho e a vida. Com certeza, professor, muito obrigado, parabéns pelas tuas pesquisas, pelas tuas iniciativas de investigação, e deixo o espaço então aberto para trazer os teus orientandos e você vir com eles para a gente falar sobre novas pesquisas, pode ser? Conversamos com muita honra com o professor mestre Valdenir Martins de Oliveira, professor do curso de Psicologia da nossa universidade. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Valdenir no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Quero agradecer àqueles que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores. Veja bem, hoje aqui, atento conosco, com a competência de sempre, o Silas, lá no Twitter, o Sérgio Souza, que é o responsável técnico da Unisul TV, grande profissional, grande amigo profissional também, ao Guilherme, que esteve apoiando aí, a Daiane, que nos coloca no blog com carinho, com competência, a Priscila e a Jéssica, que atendem os telefonemas de você que liga para acertar a pergunta da semana, e a você, com todo carinho, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos recebe em seus lares para assistir a esse Ciência e Pesquisa. Um grande abraço e até a próxima semana, com certeza.